Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal Baú do Cruzeiro e no vídeo de hoje eu vou trazer os 6 gols que eu mais comemorei na minha vida. Só que não vão ser gols óbvios, gols em finais, gols em decisões, até vai ter um ou outro aqui, mas eu quero trazer gols que de alguma forma significam alguma coisa para mim, não necessariamente que foram gols muito importantes para a história do Cruzeiro, mas que tem um contexto muito importante na minha construção como torcedor do Cruzeiro, tá? É importante lembrar que eu tenho 28 anos, eu nasci em 96, então não vão ter gols aqui de, sei lá, menos do que antes de 2005, não vai ter. Eu sempre falo que o meu auge, assim, como torcedor, na época que eu estava descobrindo as coisas, descobrindo a história do Cruzeiro, descobrindo como é que os campeonatos funcionavam, ali entre 2005 e 2011, foi um período que, principalmente a época de escola, né, que você tem os seus amigos cruzeirenses, os amigos atleticanos, então, basicamente, os gols são nesse período. E eu vou explicar por que eles são especiais para mim. E, lógico, tem gols que são mais importantes, que são maiores, mas esses ficaram marcados, são gols que eu sempre lembro, eu sempre gosto de rever, beleza? Galera, lembrando que se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aqui tem Cruzeiro todos os dias, beleza? Então é isso, galera. Eu vou começar aqui com o gol do Alisson pelo Campeonato Mineiro de 2011, galera. Esse gol tem uma história muito engraçada por trás dela, porque é o seguinte, eu vou colocar o gol aqui, depois que o gol passar, eu contextualizo. Solto na marcação, na cola do Roger. Na esquerda o André Dias, é centroavante, mas estava lá de ponta, tocou pro Alisson. Entrou na área, bateu com o pé direito. O Alisson do Cruzeiro! Aos 30 minutos do segundo tempo, o Alisson meteu no canto, pulou o Renan Ribeiro e não conseguiu achar a bola. O Cruzeiro faz 1-0. Sai na frente o Cruzeiro na Arena do Jacaré. Por outro ângulo, a bola entre o goleiro e a trave. Para o Cruzeiro. Bom, esse gol, galera, o Alisson era um dos jogadores que eu mais gostava ali no Cruzeiro na época ali, né? Chegou na Libertadores desse mesmo ano, ele fez 7 gols, foi um dos artilheiros, era um jogador que eu tinha muita expectativa, mas o gol em si não tem... O motivo da minha comemoração não tem muito a ver com ele, tá? Essa final, o Cruzeiro tinha vantagem, né, pela melhor campanha, só que perdeu o primeiro jogo para o Atlético e precisava ganhar. E eu tinha um amigo que eu assistia muitos jogos do Cruzeiro com ele, que chama Eric, lá da minha cidade de João Monlevade. E na época, assim, foi bem na época que começou esse negócio de AZBox, TV, AZ América. Hoje a gente tem o IP, mas antes tinha essas TV pirata aí, que você colocava antena, era até mais complicado, mas quem é da época vai lembrar. E então eu assistia muito jogo na casa dele, porque os jogos do Premier na minha casa não passava, eu não tinha, então eu assistia muitos jogos na casa dele. Só que esse jogo em específico, a gente foi para um bar junto com o primo dele atleticano. E como o Atlético tinha a vantagem no placar, né, por ter ganhado o primeiro jogo, ele estava dando como certo já a vitória, né? E isso foi um negócio que foi me enervando. Eu falei, cara, se o Cruzeiro ganhar esse jogo e for campeão, esse menino tá perdido. E eu sempre fui muito brincalhão, assim, de zoar e tal, só que eu nunca brincava com o atleticano, cara. Eu sempre esperava o atleticano brincar comigo, aí eu devolvia, e aí eu não parava também, não. Mas sempre nessa época de escola, gente, quem é da época de escola e quem esteve na escola durante esse período, vai entender o que eu tô falando. A melhor parte era a zoeira, né? Então você queria ganhar o clássico para chegar no outro dia e zoar seu amigo. Só que lá na minha escola, a maioria era cruzeirense, né? Interior, você sabe como é que é. Mas tinha esse primo desse amigo meu, chamado Patrick, e que tava contando vitória antes da hora, cara. E eu queria mais ganhar o título para poder zoar ele do que por qualquer outra coisa. E aí, quando o Alisson faz aquele gol, não tava garantido o título assim ainda, mas a primeira coisa que eu fiz foi virar para ele, comemorar na cara dele, assim, como se eu tivesse feito o gol, cara.
Foi um negócio, assim, loucura. E aí, quando o Gilberto faz o segundo gol e o Cruzeiro é campeão, cara, a gente zoou ele tanto, mas tanto, mas tanto. Eu lembro que a gente pegava uma caixa, assim, de 2 em 2 minutos, batia a mão na caixa, assim, falava assim, e ficava, caixa, é caixa! Porque na época o jogo lá passou na televisão e tinha um rádio lá também, quem narrou foi o Mário Henrique, né? E aí a gente falava, é caixa, a gente voltou de carro e eu zoando ele bastante. Cara, chegou o ponto que ele virou para esse meu, depois, né? Depois de um tempo, ele falou assim, Patrícia, esse meu amigo convidou ele para assistir um outro clássico e ele falou assim, cara, eu vou, mas se aquele amigo seu for, eu não vou não. Então, assim, entrei na mente do cara, mas esse gol foi um gol que eu comemorei muito. Nem era um título que eu tava fazendo tanta questão, mas ele ter cantado a vitória antes da hora, aquilo ali deu uma mexida comigo. E eu comemorei muito esse gol, muito, mas muito mesmo. Já deixa nos comentários aí se você lembra desse gol, aonde que você estava, se você também comemorou bastante. Foi um título mineiro que ficou marcado para mim. Então, galera, em segundo, aliás, em quinto lugar, né? Eu coloquei em sexto, agora em quinto lugar. Eu vou colocar aqui também um jogo de Campeonato Brasileiro de 2009. Esse gol aqui do Wellington Paulista também em um clássico. Então, vamos passar o gol aqui, depois eu comento sobre ele. Essa abertura de bola para Thiago Ribeiro. Ele domina aberto na ponta direita. É o Merley para cima dele. Ainda o Thiago tenta o espaço, tenta a finta, consegue o cruzamento, a cabeçada. Caixa! Gol! Em nova falha da zaga atleticana, o cruzamento da direita, ninguém entrou, Carine não saiu, o Wellington Paulista na segunda trave de cabeça no canto direito e guardou, sai na frente o Cruzeiro no jogão aos 11 minutos, etapa inicial, para o Cruzeiro, 0 para o Galo, Roberto. E tudo começou com o meio-campo do Atlético. Cara, eu lembro que o Mário Henrique, ele não dava sorte, cara. Ele sempre, principalmente naquela época ali com o Adilson Batista, ele sempre pegava os piores momentos ali para narrar. O 6-1 ele narrou a maioria dos jogos, o 5-0, se não me engano, os dois 5-0, se não me engano também. Cara, ele não dava sorte. E aí, o contexto desse gol é que eu tava de férias no Vale do Aço, ali na região do Vale do Aço, se não me engano, em Coronel Fabriciano, e eu tava andando, antes do jogo, né, eu tava passando férias e tal, brincando ali de andar de bicicleta, eu tava andando aquelas Monarch de freio contra pedal, a corrente acabou soltando, e a bicicleta perdeu o freio, eu tava na ladeira, e aí, no final da ladeira era uma avenida assim, muito movimentada, e para parar a bicicleta, eu tive que colocar o meu pé na roda da frente, assim, para poder parar, e que arregaçou meu pé, e aí eu lembro que eu fui no hospital, tiveram que lavar, quase morri de dor, porque meu pé ficou uma cratera, assim, né? E aí eu lembro que com o pé enfaixado, eu fui para um bar com o meu tio Zé Margarido, que morava lá, e ele me levou num bar, eu com o pé enfaixado, custei chegar lá com a muletinha assim, chegamos no bar e esse gol de cabeça do Wellington Paulista foi o único gol do jogo. Eu lembro que eu coloquei a muleta pra cima assim, comemorei pra caramba, meu pé começou a latejar de dor, e eu falei, não, só vou sair daqui quando o jogo acabar. E esse gol eu comemorei pra caramba também, é um gol que ficou marcado por eu estar com o pé todo arregaçado, todo fodido, mas foi um gol que eu comemorei bastante e que ficou marcado para mim aí, beleza? Galera, outro gol ali mais ou menos nesse período também, em 2009, é o gol do Kleber contra o Santos na Vila Belmiro. É um jogo que eu não lembro se eu vi na televisão, eu acho que não, porque eu lembro da narração do rádio desse gol, tá? Vou colocar aqui para vocês assistirem. Tirou o Rodrigo Souto. Voltou para o time do Cruzeiro, Marquinhos Paraná, levantou, Kleber ajeitou, Thiago Ribeiro fez! Gol do Cruzeiro! Kleber, camisa 30, aos 30 do segundo tempo, um gol que pode colocar o Cruzeiro na Libertadores! Ele vai lá para o abraço do Adilson Batista, o torcedor do Cruzeiro comemora.
2 passos para trás, arrumou o corpo e dispara no canto do Felipe. E o contexto desse gol é que o Cruzeiro precisava vencer o Santos. Inclusive, o Neymar fez um gol nesse jogo. O Wellington Paulista faz um golaço também nessa partida. Mas o gol do Kleber é que leva o Cruzeiro para a Libertadores, né? O Cruzeiro que tinha perdido a Libertadores ali daquele ano e precisava. O que sobrou para a gente ali no final foi realmente classificar, né? E a gente dependia dessa vitória aí. O Palmeiras que conseguiu perder esse campeonato de maneira incrível. Depois vocês deem uma olhada aí, mas o Cruzeiro acaba ficando na frente do Palmeiras ali na última rodada. Esse gol do Kleber ficou marcado porque eu gostava muito do Kleber também, era um atacante que eu tinha muita expectativa nele, sempre contava com os gols dele. E o que aconteceu? Ele tava meio que depois da final, ele desandou no Cruzeiro. Eu lembro que um pouco antes, ele foi afastado porque ele foi numa festa da Mancha Verde. Tava difícil a relação dele com o Cruzeiro e com o torcedor do Cruzeiro, né? E ele volta assim meio que acima do peso, sem ritmo, e faz o gol. Eu lembro que o Arthur Moraes até fala assim na narração: toda história de amor tem um recomeço, né? Tem um começo e um recomeço, falando que o Kleber estaria dando a volta por cima dele no Cruzeiro, e acabou que não aconteceu, mas que foi um gol que eu comemorei muito, porque naquela época, ir para Libertadores eram só os 4, e, cara, era uma época antes do Cruzeiro ganhar título, voltar a ganhar título, era 2 coisas que você comemorava muito, era o Mineiro e ir para Libertadores, né? Porque quando você perdia o Mineiro, você poderia falar que você estava na Libertadores. Então, assim, eram 2 cartas que você tinha ali, o Cruzeiro sempre estava. Ou era campeão mineiro ou estava na Libertadores, às vezes os 2, né? Então, são dois momentos ali que eu guardei com muito... É um momento que eu guardei com muito carinho também, tá? Galera, agora, em terceiro lugar, um dos gols que eu mais comemorei na minha vida, com certeza, foi esse gol aqui, ó. Vai pra cobrança do escanteio, Marcinho preferiu rolar a bola aqui mais atrás. Aí o chute do Fabrício, desviou! Gol! O gol do Fabrício contra o Boca Juniors pode não significar muita coisa para ninguém, mas foi nesse gol que eu descobri a regra do gol fora. Hoje não existe mais, mas naquela época foi uma coisa nova que eu aprendi. Lá na minha cidade, você tinha um lugar lá perto, que você pagava R$1 para você assistir um jogo num telão. E aí o meu treinador, eu jogava bola lá no campo, ele sempre levava a gente para assistir. A gente levava R$1 para poder pagar a entrada lá, e a gente assistia os jogos lá. E esse jogo esse gol do Fabrício, eu lembro que, tipo assim, o Cruzeiro tava perdendo, saiu o gol e a galera comemorou assim, como se fosse um gol do título. Eu fiquei sem entender, né? Por que eles estavam comemorando tanto esse gol? E aí o meu treinador falou: não, é que o Cruzeiro, com esse resultado aqui, com 1-0 ali no Mineirão, o Cruzeiro tá classificado, porque tem um gol fora. Então foi um gol que me ensinou uma coisa que eu não sabia na época, né? Que era essa regra do gol fora. E aí, assim, eu vi todo mundo comemorando ali, eu fiquei meio boiando, mas eu lembro que depois eu fiquei tão empolgado que o que tinha essa possibilidade, que eu fiquei muito feliz com esse gol atrasado, né? Quando eu cheguei em casa, eu falei, nossa. E eu lembro que eu só falava disso, né? Cheguei na escola outro dia, não, mas o Cruzeiro tem o gol fora. Assim, me achando especialista mesmo em futebol. Então foi um gol que ficou muito marcado, não necessariamente pela comemoração, mas por ter me ensinado alguma coisa, né? Uma pena que a volta era um time muito forte ali do Boca Juniors. O Cruzeiro não teve nem chance, assim, nem no primeiro jogo, nem no segundo, mas foi um gol que me marcou bastante, beleza? Galera, em segundo lugar, um gol que eu comemorei muito também, é esse gol do Ábila contra o Inter aqui. O Cruzeiro, Edmar, com Robinho, bola na frente, Arrascaeta, que bola pro Arrascaeta, saiu o cruzamento pro Ramon, Ábila! Gol! De Ramon Ábila para o Cruzeiro. 3 minutos depois do gol de empate, o torcedor do Cruzeiro volta a comemorar no Estádio Independência em BH. Cruzamento de Arrascaeta, um golaço de Ramon Ábila. Pegou de primeira, mostrou que tem muita qualidade. É matador, camisa 50 às costas.
É um chute de... Você pode falar, pô, mas o que esse gol tem de especial? Cara, muita coisa envolvida. Eu lembro que se o Cruzeiro não ganhasse esse jogo, o Cruzeiro entraria ali na zona de rebaixamento na época, né? Foi um golaço, né? O Ávila conserta um cruzamento que não vem muito certo ali. Eu tinha muita expectativa no Ávila, eu gostava muito do Ávila, e todos os gols que ele fazia, assim, eu comemorava bastante, porque eu queria que ele ficasse muito tempo no Cruzeiro, assim. Eu achava que ele era um centroavante que ia fazer história no Cruzeiro, mas infelizmente o Mano Menezes não achava a mesma coisa, né? Acabou preterindo ele. E eu lembro que eu fui nesse jogo, esse jogo foi na Independência, eu ganhei um ingresso do Misha, né, que é um dos fundadores da TFC, então eu assisti o jogo ali com o Misha, o Bruno Bechelani, o Júlio Reis, que são cruzeirenses, assim, grandes cruzeirenses de arquibancada, o Becha, que é um dos criadores de várias músicas da TFC, músicas do Cruzeiro, a maioria dessas músicas antigas aí, composição do Becha. O Misha dispensa comentários, né? Foi durante muito tempo presidente da TFC, conselheiro do Cruzeiro, um dos maiores cruzeirenses que eu já conheci. O Júlio Reis, um cara que foi praticamente um pai para mim, me ajudou muito aqui em Belo Horizonte, me ajudou com emprego, financeiramente, cara, assim, fora de série. E nesse dia tava todo mundo junto ali, e eu era o mais juninho de todos ali, né? Então eu tava cercado ali de caras que viveram o Cruzeiro durante muitos anos, que viram tudo que vocês podem imaginar do Cruzeiro, e aquele gol a partida em si foi uma grande exibição do Cruzeiro, mas esse gol eu lembro que todo mundo se abraçou ali, comemorou pra caramba, falou, não vai cair, não vai cair, e realmente o Cruzeiro não caiu, né? O Cruzeiro, a partir daquele momento ali, dá uma guinada e fica ali no meio da tabela, mas foi um gol que eu comemorei bastante, eu tava junto com pessoas que eu admiro muito e foi muito especial para mim. Mas o gol que eu mais comemorei na minha vida, eu falo que é o gol da minha vida, né, é esse aqui. Galera, o gol do Diogo Barbosa contra o Palmeiras é o gol mais especial da minha vida. Eu tive a oportunidade de assistir esse jogo, esse gol em loco, né? E por que esse gol é tão especial? Além do fato de ter sido um gol que ajudou ali na classificação do Cruzeiro, né? Bom, todos os jogos do Cruzeiro na Copa do Brasil de 2017 eu assisti no Mineirão, todos os jogos. Então, por si só já é especial, né? Só que eu lembro que o gol do Palmeiras, né, sai num lance assim que o Felipe Melo chuta, a bola desvia no Romero e engana o Fábio, assim, um gol assim que não, totalmente sem pé nem cabeça. E já mais para final do jogo, eu lembro que eu tava no vidro assim, né, ali no rosto superior, eu tava no vidro assim, e eu falei assim, cara, e eu tava em cima dos camarotes ali, principalmente o camarote da diretoria. E eu lembro que eu tinha muita amizade com o Bruno, né, o Bruno Vicentim, que era o diretor na época ali, diretor de futebol do Cruzeiro, o Toninho, que era o coordenador da base, e o Tinga, né? E eu tava em cima do camarote deles ali no rosto superior. E aí eu lembro que eu achei assim no vidro assim, e aí o Cruzeiro veio com a bola, e eu pensei assim, cara, o Cruzeiro eu nunca vi o Cruzeiro fazer um gol no final, eu nunca tinha presenciado isso, e isso veio na minha mente assim. E eu lembro que na hora que o Alisson armou para fazer o cruzamento, eu pensei, me veio um lapso assim, cara, não faz isso. Tem dois zagueiros do Palmeiras, que era o Mina e, se não me engano, o Luan, e o Diogo Barbosa no meio dos dois, cara. Era, assim, um gol muito improvável. E aí, na hora que a bola viaja, assim, e o Diogo Barbosa cabeceia, eu levanto tão rápido que eu me apressei. Não sei se minha pressão baixou, eu sei que eu fiquei tonto. E eu só não caí porque o cara que estava do meu lado me abraçou assim para comemorar o gol, quebrou o meu óculos. Foi uma loucura assim. E eu lembro que na hora que eu recuperei assim, que eu estava comemorando o gol, eu olhei para baixo assim, e eu dei de cara com o Toninho. Ele olhou para mim e falou assim, cara, ele falou assim, ele falou alguma coisa do tipo assim, você é pé quente, nós vamos ser campeão. Então assim, naquele gol para mim foi o gol do título. Todas as sensações que eu poderia ter como torcedor
torcedor foi naquele dia. É o gol mais especial, assim, eu falo que, eu já falei isso várias vezes no Twitter, é o gol que mais ficou marcado para mim como torcedor, beleza? Galera, se você gostou dessa lista, eu tenho outros gols aqui que fiquei de fora, eu posso fazer uma parte 2, comenta aí se você quer que eu traga esses gols e explique por que esses gols foram muito importantes, né? Porque o que aconteceu. E se você puder comentar aí também os seus 6 gols que você mais comemorou, eu ficaria muito feliz, beleza? Pelo vídeo de hoje é só. Um abraço, galera, e até a próxima.